Oiê! Gente, tô muito feliz que este vídeo aqui está acontecendo, porque nem só de vlog viverá este canal. Inclusive, uma das coisas que eu mais quero trazer pra esse lugar é um lugar de compartilhar testemunhos. Algo que vocês sempre me pedem no Instagram, mas eu sinto que lá eu não tenho tempo suficiente pra poder compartilhar. E pra ser bem sincera, assim, eu acho que nem todo o tempo do mundo seria o suficiente, de verdade. Toda vez que eu penso em compartilhar o meu testemunho, eu fico, Senhor, como que eu vou fazer isso? Porque Deus fez... Tipo assim, Deus mudou literalmente tudo na minha vida, em todas as áreas. E foram tantas coisas e tantos aspectos diferentes, tantas esferas diferentes, que eu fico... Eu não sei se eu consigo compilar tudo em 40 minutos, em uma pregação, em um momento, e eu realmente não consigo, porque foram muitas coisas que o Senhor fez. Glória a Deus, né? Mas eu decidi, então, que eu vou começar a compartilhar por partes, por momentos. E uma pergunta que me fizeram esses dias em uma caixinha me despertou isso, que foi o seguinte, me perguntaram, Gi, dicas para recém-convertidos. E eu me lembrei de quais foram os meus erros. Sim, eu errei. Eu errei quando eu me converti, por falta de instrução, sim. E então eu decidi compartilhar um pouquinho do meu testemunho de como foi o início da minha caminhada cristã, quais foram os meus erros, o que aconteceu, poder contextualizar um pouco mais e a partir disso trazer aqui pontos pra você que acabou de se converter, para que você tenha uma fé constante, para que você saiba onde direcionar toda a sua paixão, todo o seu amor por Jesus. Então não erre como eu errei, combinado? Vamos lá. Eu me converti em 2016. Eu já tinha tido contato com a igreja, mas a minha conversão real mesmo foi em 2016, foi meu encontro com o Senhor. Depois de uma temporada muito difícil, eu vivi muitos anos de depressão, de ansiedade, tive algumas tentativas e procurei o Senhor em várias religiões. Várias religiões. Eu estudei, eu passei anos assim imersa, eu realmente estava tateando em outras religiões, tentando preencher o meu vazio e nada me satisfazia, até que eu tive um encontro com o Senhor. E assim que eu me converti, eu lembro que eu passei um mês em uma igreja e logo eu mudei pra igreja que eu faço parte atualmente. E ao mesmo tempo que eu me converti, assim, mesmo timing, eu lembro que Deus mudou tudo na minha vida. Eu passei na Universidade de Brasília, eu passei na faculdade. Então, gente, foram dois grandes acontecimentos na vida de um adolescente, de uma jovem, ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu estava entrando no mundo cristão, conhecendo este mundo, eu também entrei pro mundo da universidade. E foi um choque muito grande. E aí, assim que eu me converti, eu me apaixonei muito pelo Senhor, né? Aquela paixão maravilhosa. E eu me joguei na Bíblia, assim, eu fiquei realmente muito... Nossa, uma fome bizarra, eu lembro que eu devorei a Bíblia. Porém, gente, eu não li a Bíblia entendendo ela como a história de Deus, entendendo que a revelação é Jesus Cristo, quem escreveu, para quem escreveu, não, eu li a Bíblia como se ela tivesse escrita pra mim, né, a flor do campo. Eu lembro de ler Isaías, as partes que falam sobre Jesus, e achar que era sobre mim. Que eu era sobre mim. Tudo eu interpretava pra mim. E eu sei que isso veio de um desejo de aplicar, de viver muito a Bíblia, só que eu não tinha instrução, né? Não tinha instrução de interpretação e tudo mais. E o meu erro foi, eu me isolei. Assim que eu entrei pros dois mundos, eu não vivi muito a igreja no sentido de viver comunhão, de participar das atividades da igreja. Eu vivi ali a minha recém-fé cristã muito dentro do meu quarto. Eu peguei ali a parte do fecha a porta do teu quarto e fica com teu pai e fiquei só ali, entendeu? Eu não vivia comunhão, não vivia o corpo de Cristo, então eu fiquei ali lendo a Bíblia do jeito que eu achava que era o certo. E ao mesmo tempo que eu vivi isso, eu vivi muito forte a faculdade.
Então eu estava lá todos os dias, muitos eventos de faculdade para calouros e tudo mais. E eu tava tão apaixonada que eu quis muito professar a minha fé na faculdade. Então eu lembro que na primeira semana de aula eu usava camisetas evangelísticas. Então eu já queria me bancar muito como uma crentona, entendeu? E eu achei que isso seria uma forma de me proteger, falar assim, se eles souberem que eu sou muito crente, eles não vão me convidar. Vocês sabem que não é bem assim, né? Então acho que quanto mais eu tentava falar que eu era crente, mais eu sofria ataques e tudo mais. Só que eu não tinha bagagem o suficiente, estrutura o suficiente pra me posicionar verdadeiramente, pra me sustentar. Eu não sabia quem eu era em Deus. Eu não sabia quem Deus era direito ainda, gente. Eu ainda estava começando a conhecer o Senhor. Começando, no início da minha fé. Mas eu entendo que era muita paixão, eu queria muito evangelizar. Tinha muita esse anseio, eu falava, cara, eu quero que as pessoas conheçam aquilo que eu conheci. Só que me faltou instrução de como fazer isso. E como eu não tinha ninguém pra falar, nossa, hoje tá difícil e tudo mais, eu caí. Vamos lá, resumindo, né? Eu caí no meio da faculdade, depois de alguns meses, eu me desviei dos caminhos do Senhor. E o meu erro foi esse. Eu segurei tudo na minha própria força, eu achei que eu já tava muito bem pra poder pregar e tudo mais, achei que eu não precisava de ninguém, que só eu e a Bíblia tava ótimo. Mas a própria palavra do Senhor nos fala, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então eu confiei demais em mim, confiei demais na minha carne, confiei demais que eu ia conseguir resistir a todas as propostas, sem ajuda, sem acompanhamento, e esse foi o meu erro. Então, dica 1 que eu dou pra você é: não se isole. Não se isole, entendeu? Eu sei que você está apaixonado, apaixonada por Jesus e você quer viver a intimidade com Deus. Amém, viva isso. Mas não viva isso à parte do corpo de Cristo. Olha só o que está escrito em Provérbios 18, no versículo 1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Então, se você está isolado, ou você está fugindo de alguma coisa, ou você está só buscando seus próprios interesses, isso não é sensato. A própria palavra já diz isso. E aí, tá bom, Giovana, mas a história acabou aí? Graças a Deus não, o Senhor é misericordioso. Então a história não parou aí. Eu passei um tempo fora, e o que é que me fez? O que me ajudou? Adivinha, o que me ajudou a voltar para os caminhos do Senhor, depois de muitas lutas e tudo mais, muita guerra interna e tal, eu demorei um pouquinho. O que foi que me ajudou, gente? Se o meu erro foi me isolar, o que me ajudou foi a comunhão. Foram meus amigos. Por quê? Como eu caí, eu já não tinha mais forças pra ler a Bíblia, como eu lia. Eu não tinha forças pra orar. Eu não tinha força, eu não tinha coragem, gente, de voltar pra igreja. Eu tinha muita vergonha. E o que me ajudou foram os meus amigos. Inclusive, na faculdade, foi quando tinha acabado de nascer um movimento cristão, que é o Dipper, que muitos de vocês já conhecem. Foram os meus amigos que me pegaram pelo braço e me levaram de volta pro Senhor. E essa história me lembra muito Marcos 2. Se você nunca leu, leia Marcos 2 mais rapidamente. Conta sobre a história de um homem que estava na maca e seus 4 amigos levam esse homem até Jesus. Não era interesse do homem. Os 4 amigos tinham muita fé. Eles quebram o telhado de uma casa onde Jesus estava e eles descem esse homem na maca. E a palavra fala que, vendo a fé dos amigos, Jesus foi lá e curou esse homem. Então, às vezes, você não vai ter força, mas os seus amigos terão fé por você. Naquele momento eu sei que eu não tinha forças, mas os meus amigos tiveram. Então, não caminhe sozinho. Tenha amigos que te ajudarão na hora que você estiver fraco. E, às vezes, você não é o amigo que tá na maca. Às vezes você é um amigo que precisa ter fé. Então, pensa aí, pergunte ao Senhor, será que hoje eu sou a pessoa que está na maca e preciso de amigos? Ou será que eu sou a pessoa que tá vendo alguém que tá na maca e eu preciso ser a pessoa que vai intervir e levar essa pessoa até Jesus? Gente, tá tudo bem, eu acho que na vida nós vamos ser as 2 pessoas ali. Eu já fui a pessoa da maca e hoje, em nome de Jesus, eu quero muito ser a pessoa que carrega pessoas até Jesus. Então, esse foi o momento que eu não tinha forças, mas os meus amigos, eles me pegaram pela mão mesmo. Foram inúmeras as vezes que eu estava na faculdade e alguma coisa acontecia e eu me sentia muito mal. Eu falava, gente, não tô bem. Eu encontrava eles na faculdade,
De verdade, eu lembro das vezes que eu chegava chorando e eles oravam por mim horas e horas, e foi um processo bem longo, até que eu me sentisse bem, com forças e, né, consegui voltar de fato pra vida em comunhão. E aí, enfim, fui aos poucos voltando a minha vida cristã, né, fui me aproximando de novo do Senhor. E algumas coisas aqui foram essenciais na minha jornada. E aqui são os pontos que eu quero deixar pra você que é recém-convertido, tá bom? Que você não erre assim como eu, tá bom? Você não vai se isolar, você não vai fazer tudo sozinho, você vai buscar orientação. E a partir disso, o que eu fiz? Eu voltei a ler a Bíblia e dessa vez pedi muita sabedoria pro Espírito Santo e de verdade comecei a ler a palavra realmente pedindo para que o Senhor me ensinasse. E quando nós vamos para a Bíblia, você não pode viver sem isso, tá? De verdade. Eu sinto muito a diferença se eu passo alguns dias sem ler a Bíblia. Eu vejo como é muito fácil eu esquecer das coisas, da verdade do Senhor sobre mim. É muito fácil eu esquecer sobre a verdade. Então hoje a gente gasta muito tempo na internet, vendo muito vídeo, tem muito conteúdo, tem muita informação. Se a sua mente só tiver as informações do mundo, vai ser muito difícil você guerrear quando você precisar. Você precisa ter isso aqui em mente, você precisa ter isso aqui no seu coração. Então vamos lá para Salmo 109, versículo 105, que diz: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Isso que vai te guiar. Ah, eu não sei ouvir o Senhor. Ele deixou um livro inteirinho pra gente. Então peça discernimento pro Senhor, peça para que Ele ilumine os seus olhos, para que você entenda o que está escrito nesse livro poderoso. A palavra é viva e eficaz. Então, não tente viver uma vida cristã sem a Bíblia. Não tem como. Passo 2. Procure pessoas maduras para te aconselhar, para você pedir ajuda, para você prestar contas, para você tirar todas as suas dúvidas. Sim, é normal você ter muitas dúvidas na sua vida cristã. Isso não é só no início da caminhada, gente. A vida eterna é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós não somos perfeitos e não seremos até que o Senhor venha. Estamos sendo aperfeiçoados, então tá tudo bem você ter muitas dúvidas, mas você precisa direcionar essas dúvidas, para o Senhor e também caminhar com pessoas maduras. Eu, inclusive, hoje estava lendo 1 Reis 12 e fala que Roboão, gente, como pode? Roboão, ele estava em dúvida sobre o que ele faria no reinado. E aí ele vai para o conselho das autoridades. As autoridades dão um conselho, ele rejeita. E aí depois ele pega e vai ouvir jovens que cresceram com ele. E de verdade, quando você precisar de aconselhamento, busque pessoas que já passaram pelas situações que você está passando. Busque pessoas maduras. Busque pessoas que já viveram isso, que elas vão ter propriedade, entendeu? Eu sei, conversar com seus amigos é incrível, tá bom? É uma bênção. Mas busque pessoas maduras para te aconselharem, pessoas para que você confesse os seus pecados. E aí, vamos embasar? Vamos embasar. Provérbios 15, 22. Eu amo provérbios. Amo provérbios. Que diz o seguinte: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Ou seja, não vai no seu próprio entendimento. Busque o Senhor e busque conselheiros. Busque pessoas maduras. Procure um discipulado, um pastor, alguém na sua igreja para que você converse também. Ponto importante também, não procure pessoas da internet, gente. Procure pessoas que estão na sua vivência. Então procure sim um líder da sua igreja que vai te acompanhar, que vai estar com você, que vai conhecer as suas falhas, os seus pecados e também vai conseguir ver aquilo que é de bom em você para que você seja desenvolvido. Combinado? E já pegando o gancho disso, de buscar uma liderança e tudo mais, o ponto 3 é: se envolva com a igreja, participe ativamente.
Ser um membro, congregar, não é somente ir ao culto e ir embora, mas se envolva, se engaje, participe dos GRs, os grupos pequenos, células, não sei como chama na sua igreja. Faça parte de uma comunidade onde você vai se relacionar, construir uma família, sirva na sua igreja, faça parte daquilo que está acontecendo. Servir ajuda muito para que você realmente se sinta parte da construção do lugar. Então, não adianta você falar que não está se sentindo parte se você não está se esforçando para isso também. Em Romanos 12:5 fala que em Cristo nós somos um só corpo com muitos membros ligados uns aos outros. Então, se uma mão, vamos supor que você é a mão, e você está de fora do corpo, você não está participando, você não está congregando, a mão fora do corpo, gente, ela não presta para nada. É um membro morto, sem vida. Então, você precisa estar conectado com os outros membros do seu corpo. E agora vem um ponto muito importante mesmo, que é, nada disso teria acontecido, eu não teria conseguido passar por esses processos, eu não teria conseguido aceitar a ajuda dos meus amigos e sair do lugar que eu estava se eu não tivesse sido vulnerável. Nós precisamos ser vulneráveis. Não adianta a gente se fechar numa bolha e fingir que tá tudo bem quando não está. E aqui tá uma das minhas histórias favoritas da Bíblia, Lucas 6, do 6 ao 11. Aqui Jesus está ensinando na sinagoga e tem um homem lá, que é o homem da mão mirrada. E Jesus chama esse homem para o meio da roda e fala, estenda a sua mão. Ele poderia estender a mão boa ou a mão que estava defeituosa. Imagina a vergonha, você tá com um problema, aí você tá no meio da roda, exposto. Você tem duas escolhas, você pode falar assim, essa é a minha mão boa, tá aqui ó, tô estendendo a mão e mostrar só a parte boa. Só aquilo que você é bom, aquilo que você já tá curado, aquilo que tá maravilhoso. Você pode fazer isso, falar, não, olha aqui, tô ótimo, tá vendo, irmãos? Tá tudo bem. Ou você pode ser vulnerável e falar, sim, esse aqui é o meu pecado, essas são as minhas falhas, essas são as minhas dificuldades, eu passo por isso, isso e aquilo. Quando você faz isso, você fala para o Senhor, aqui está minha mão, pode curar. Se aquele homem tivesse escolhido mostrar somente a mão boa, ele não teria sido curado, gente. Eu falo, não, tá tudo bem, mas quando você expõe a sua vulnerabilidade, você se expõe ao processo, você abre um lugar para que o Senhor te cure. Então, não esconda os seus processos, não esconda as suas falhas. É óbvio que você não vai chegar na internet e vai começar a falar todos os seus problemas, mas procure um lugar seguro, procure uma liderança para que você confesse os seus pecados, para que você exponha as suas feridas e que você viva esse processo no Senhor de ser curado. Até o fim da nossa vida, gente, eu sei que acho que é ainda mais difícil depois que você já é um cristão maduro, porque as pessoas têm expectativas sobre você, porque você tem um cargo, porque você tem uma posição e agora você não pode errar. Todos nós vamos errar e todos nós passamos por dificuldades. Então todos nós precisamos melhorar, crescer, nos desenvolver em Cristo, sermos aperfeiçoados. Então todo mundo tem alguma coisa que ainda precisa ser curado, precisa ser tratado. E se a gente ficar escondendo isso, a gente vai interromper o mover de Deus na nossa vida. Então, seja vulnerável e peça para que o Senhor te fale o ambiente certo e as pessoas certas para que você viva isso. Então, se você está vendo esse vídeo aqui hoje, que o Senhor te encha de coragem mesmo, de ser vulnerável, de buscar ajuda, de pedir ajuda, que você seja intencional nos seus relacionamentos, que você abra espaço tanto para você ser vulnerável quanto para que as pessoas possam ser vulneráveis e confiar em você também. Talvez você seja o homem da maca ou talvez você seja o amigo, isso vale para os dois. Que a gente possa viver comunhão, viver o corpo de Cristo, lembrar que ninguém é perfeito, todos estamos na mesma jornada de sermos aperfeiçoados em Cristo. O Senhor nos chamou pra gente suportar uns aos outros, então que nós possamos ser mais empáticos, que a gente possa levantar uns aos outros para que possamos todos juntos chegar até o dia perfeito. E se esse vídeo fez sentido pra você, se te edificou, se o Senhor falou com você, deixa aqui nos comentários, compartilha se você sabe que tem algum amigo que tá passando por isso, que tá com vergonha ou que acabou de se converter.
envie esse vídeo, compartilhe, que a gente possa crescer juntos. E esse é o primeiro, essa é uma parte do meu testemunho, né, do início ali da minha caminhada, como eu caí, eu errei e como a igreja, o corpo de Cristo me ajudou. Então eu espero que tenha te edificado também e até o próximo!